Vou falar aqui no celular, porque os meninos estão filmando. Vai ser um registro aqui do que eu vou falar sobre o artigo. Vai para os trabalhos que eu estou fazendo de mestrado. Então, eu sou o Thiago, né? Eu sou mestrando do Pelópidas, vulgo Pel. E eu vou falar um pouco sobre... Eu vou falar sobre duas coisas nesse artigo que eu apresentei aqui na jornada, que é o funk Oxanaína do MC Lan, que, assim, é uma febre, né? E também como o funk Oxanaína do MC Lan deu origem a um trabalho prático, né? Eu faço mestrado com o Pel aqui na área de processos e procedimentos artísticos. Então a ideia é a gente pegar, apresentar uma obra como o mestrado, não é escrever alguma coisa, então é uma coisa prática. E como o funk Oxanaína influenciou numa obra também do nosso grupo, e então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu queria mostrar um pouquinho, para quem não sabe, acho que todo mundo deve ouvir isso, não sei, né? Mas então será bom. Só vou contextualizar, esse é um funk, né? Que pertence... Quem estuda funk tem que usar os termos que o pessoal usa como pesquisa de campo. Esse é um funk que está no subgênero funk putaria. Então, perdoe a palavra. Não, proibidão é outra coisa. Proibidão fala do crime, o putaria ele é mais explícito sexualmente. Inclusive, assim, a referência que a gente tem dos intelectuais que falam sobre funk... são sempre, por exemplo, Márcia Tiburi, Vladimir Safatli, que não conhecem o funk. Por exemplo, a Márcia Tiburi, quando foi falar do funk, ela chamou o funk putaria de proibidão, porque ela não sabe, assim. E, assim, o debate musical no Brasil, em relação à música, é um pouco... convencional. Superficial. Exatamente. As pessoas não estudam e falam mal. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, Xanaína, vem rebolar na linguiça, vem. Ô, Xanaína. Bom, a letra é um pouco repetitiva, né? E aí... Oi? Vem rebolar na linguiça. Não, é um pouquinho pior. Não. É o quê? Oxanaína vem com boga na linguiça. Com boga na linguiça. É uma expressão chula para se referir ao ânus. Então, assim, eu começo o artigo dizendo assim, toda vez que a gente se debruça para estudar assim, o comportamento da humanidade hoje em dia, a gente sempre se depara com análise sociológica que fala assim, estamos perdidos, onde está a sociedade, os jovens não querem mais saber de nada. Então a gente sempre se depara com um olhar apocalíptico, né? Que é o que tem um livro consagrado a isso, que é do Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Os apocalípticos, não consigo nem falar. Os apocalípticos são aqueles que sempre condenam o presente. Os integrados são aqueles que falam, nossa, o presente é legal, tem WhatsApp, tem antibiótico, as pessoas vivem mais. Em todo o campo da atividade humana, tem sempre pessoas que condenam o presente. Por exemplo, em todo o campo, ciência, na arte, tem sempre discursos que condenam o presente e discursos que exaltam o presente, assim. Então é isso. Então o funk entra nesse contexto de sempre ser visto como uma coisa assim, final dos tempos. O mundo acabou, os jovens só querem saber de droga e sexo, ninguém mais faz mais nada. Esse tipo de opinião que é um pouco senso comum, assim, uma coisa meio óbvia. E, na verdade, sinal de idade, talvez. E... Já vi muito jovem falar isso. Então... Não, sinal de... Eu peço desculpas por ter falado dessa maneira, não é? Mas, enfim. Então, e aí, o que eu fiz? Eu fiz uma análise. Por que ele fala Oxanaína? Esse nome não existe, Xanaína. Tem alguém chamado Xanaína? Não existe. Mas... Tem Janaína, certo? E por que isso soa engraçado? É porque assim... Se a gente for parar para fazer, eu fiz uma breve análise linguística, o fonema G e o fonema X são consoantes chamadas de homorgânicas, que é o mesmo modo de articulação, só que o G não tem,
uma é surda, a outra é sonora. Então são consoantes muito parecidas, por isso que causa. Em todo o processo de você fazer uma piada, trabalhar com humor, existe um processo linguístico que é isso que causa o riso. E ao mesmo tempo você tem a palavra Xana, que no universo do funk é uma palavra muito, assim, respeitada. Ok. Outra coisa também é que a gente percebe o uso de expressões que se referem ao órgão sexual masculino. Então a gente tem expressões muito fálicas, por exemplo, giromba, tromba, e sempre coisa muito esdrúxula. Também um processo bem-humorado de hipérbole, de você. Claro que ele não deve ter uma tromba, uma giromba, claro. Ninguém tem, senão o cara não tem coração que bombeie sangue, né? Mas isso é uma coisa de humor. E... Eu tô falando sério, vocês ficam dando risadas. Você pode ir passando para eu ir lembrando dos pontos do artigo. E essa coisa, lembrei agora de outra coisa. Eu aproximei essa coisa do funk, da sexualidade, do uso de substâncias e tal, com a sociologia de um sociólogo francês chamado Maffezoli, que fala muito sobre essa cultura do gozo, assim. Ele não olha o gozo no presente condenando, falando essas pessoas, meu Deus, onde elas estão com a cabeça, não fazem mais nada. Ele olha exaltando isso. E para o Maffezoli, isso é fruto do homem pós-moderno. O homem moderno seria aquele que tinha uma fé na razão, uma fé no progresso da ciência. E o pós-moderno é aquele que se cansou disso e falou, que se dane, eu vou curtir a vida. Mas eu estou resumindo grosso modo, mas é isso. Então, o Maffezoli tem livros como Homo Eróticos, Eterno Instante, a cultura do homem dionísio. Ele aborda muito esse aspecto dionisíaco como uma coisa que é fruto de uma decepção em várias coisas. Um tédio talvez com a ciência, porque a ciência também erra, um tédio com projetos políticos que não deram certo. Enfim, é isso. Você pode ir... É muito bom não trazer slide, né? Que aí a gente... Outra coisa também é que a gente vê o YouTube, que é uma plataforma audiovisual, sendo usada para difundir música. O MC Lan, ele estourou com essa música em janeiro desse ano e foi postada no YouTube. O YouTube é audiovisual, só que a única imagem que acompanha essa música é essa. Então eles usam o YouTube também por quê? Porque o Spotify é pago. É um canal que você publica a música, só que você tem que pagar para poder usar o Spotify. O YouTube é de graça, então com a realidade das pessoas que vivem mesmo o universo do funk, é mais acessível. E você pode ir passando também. Aí tem a breve análise linguística que eu faço aqui, deixa eu só lembrar de alguma coisa. Existe também uma coisa que está associada também com o pensamento do Maffezoli, que é uma coletividade. Eles sempre se referem a pessoas, amigos, a pessoas do mesmo conjunto. O Maffezoli fala dessa coisa que a gente está retomando valores tribais, arcaicos, de você pensar num coletivo e não mais numa coisa, só uma pessoa, como foi o projeto moderno. Mas aí, é isso que eu falei, moderno para o Maffezoli não é moderno hoje, moderno para o Maffezoli já passou. A gente seria pós-moderno. Por favor, Felipe, vamos descendo. Aqui eu faço uma análise musical também, né? Quando a gente vai falar do funk no Brasil, infelizmente as pessoas não olham a música, as pessoas param na letra, falam assim, essa letra é depravada, eu não vou olhar isso é menor, isso é uma miséria musical, que acaba se tornando um outro senso comum na universidade. Tem o senso comum do povão, aqui no metrô Barra Funda, mas também tem o senso comum da academia. O capitalismo é do mal, você não pode fazer uma música que dialoga com o mercado, meu Deus do céu, enfim, existe uma outra coisa, se instaura um outro senso comum na academia. Por favor. Aqui tem a transcrição rítmica, o funk, quando ele começou com, por exemplo, o tamborzão e tal, aqui no MC Lan a gente tem uma redução uma redução muito drástica do que foi o funk no começo. Aqui a gente tem mais ou menos 2 camadas de voz, eu coloquei aqui em 4 linhas só para ficar mais didático, mas basicamente o ritmo do tamborzão ele foi se reduzindo. Poderia falar das coisas rítmicas, por exemplo, que essa melodia que se repete também é uma melodia modal, né?
que o funk também tem essa retomada do universo modal, que significa escalas diatônicas mais fáceis de você cantar, de entoar. Ok, e aí essa música do MC Lan suscitou uma música que a gente fez no nosso grupo de pesquisa, um grupo prático, um grupo musical e intermediático, assim, que é o grupo Parágrafo D, que a gente fez uma música, você pode ir descendo também para a gente ver a partitura? A gente fez uma música se baseando nesse universo do funk. Essa aqui, a música chama Roacutan. A letra também é muito simples. Deixa eu ver se tem a letra aí, Felipe, lá embaixo. Não. Ah, não, é que eu preferia que tivesse a letra não na partitura, pra gente não ficar... Aqui, olha. Ah, tem isso aí. Eu quero ficar bonitinho, eu quero ficar bem doidão, eu quero ficar bonitinho, eu quero ficar bem doidão. Roacutan com cocaína A. Aqui a gente tem... Aqui a gente tem essa coisa das substâncias, dessa coisa dionisíaca, certo? A gente tem também... Aqui no fundo a gente tem uma dialética entre o lícito, que é uma Roacutan. Todo mundo sabe o que é Roacutan? Não sei. É aquela droga que você toma para não ter espinha, e aí aquilo é uma bomba pro fígado. Ou seja, uma droga nociva, não sei qual das duas é mais nociva, a cocaína ou o Roacutan. E aqui é uma fala da mistura dos dois. A gente tem essa coisa também nessa letra que parece muito simples e muito besta. A gente tem também essa coisa de pensar nessa nova cultura da estética e de tudo mais, e que a gente pode... Se é legítimo usar Roacutan, as autoridades permitem, mas cocaína não. Então a gente tem essa mistura dos dois, e também se baseia nessa coisa dionisíaca, nessa coisa das substâncias, nesse tédio profundo que, assim, você dizer a coisa de modo direto não significa que você não sabe fazer metáfora, não significa que você não é uma pessoa capaz de fazer uma boa poesia. Significa que você cansou. A gente pode entender esse recado direto que existem nas letras do funk como um cansaço dessas grandes metáforas. E, de fato, é uma coisa muito nova. Você expor o seu desejo de modo explícito, assim, é uma coisa bem nova, assim, para o funk. Então eu creio que não é uma coisa menor, assim, digna. Fazendo o mestrado com o Pel, ele sempre fala assim, todo tema é digno de ser estudado. E ele sempre conta que ele já foi numa banca, na USP, de alguém que estava fazendo um trabalho sobre capas da revista G. Ele sempre usa isso como exemplo para falar, olha, todo tema é digno de ser estudado, apesar de muita gente pregar que não, infelizmente. Beleza, vamos seguir. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Olha, acho que eu não esqueci de nada. Deu tempo aqui? Deu. Beleza. Obrigado pela atenção de todos. E obrigado para os meninos aí que estão filmando. Cleiton, Léo. Valeu, gente. Obrigado, Felipe, também por tudo aí. Nossa, eu... Obrigadão. Obrigado, cara. Valeu. Você tem...